Paz do Senhor a todos vocês que estão aí do outro lado. Sejam muito bem-vindos aqui na Paz Unida Global. Oficialmente, esse podcast será exibido somente na Página Unida Global, tanto no Facebook quanto lá no YouTube. E hoje, queridos, eu tenho a honra de receber aqui no nosso primeiro podcast oficial Unida Global. Ele tem uma referência, tem um histórico aí muito extenso na Unida do Brasil. Ele mesmo vai falar, se apresentar, porque talvez eu apresentando iria faltar algum termo aqui, né? Porque o pastor, ele é tanta coisa. Bem-vindo, pastor Elson Linhares. Amém. Se apresente aí para os nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos neste momento. Boa noite a todos que nos ouvem. Estou honrado de estar aqui com o J. Mil para fazer esse trabalho, participar, ser parte desse projeto, do teu projeto, que sem dúvida alguma sempre quer conduzir a Jesus ao coração de todos aqueles que o ouvirem. Mas eu fico muito contente de, nessa noite, poder estar aqui neste momento. E nós pastoreamos aqui em Manaus, somos de Manaus, Amazonas, Brasil. Manaus é a capital do avivamento. Amém. E estamos aqui lotados aqui pela Pentecostal Unida do Brasil, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, que está em mais de 200 países e comunidades, ainda que locais que ainda não são países, porém já estão sendo assistidos. E nós estamos em Manaus, em Brasil, em todos os estados brasileiros. Mas Manaus hoje tem mais de 200 igrejas pentecostais do Brasil. 200 igrejas. E nós estamos ali no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, a melhor zona de Manaus, claro. Né? A zona que não dorme também. Exatamente, portanto é que estamos aqui. Então, no bairro Tancredo Neves, em Manaus, Amazonas, e estamos lá com a nossa congregação. E esse ano, no mês de junho, nós estamos aniversariando, e 34 anos de pub local. Tancredo, E eu fui para lá, já estava 6 meses funcionando. Eu fui para lá, cheguei no ano 88. E logo que tinha chegado da escola bíblica no Rio de Janeiro, eu e outros colegas, dos quais ainda estão no ministério. E eu fui ainda jovem, com 19 anos, chegamos ali, e pregando solteiro. Você ri, né? Então, mas assim fomos desenvolvendo nosso ministério. Em 89 casei com a minha esposa, irmã Guadalupe. Só para a gente entender, pastor, o senhor foi para o ministério ainda solteiro. Aliás, propriamente dito lá para a igreja local, onde o senhor está lotado até hoje. Sim. Na verdade, eu era um estudante da escola bíblica, um ex-seminarista. Já era, ex-seminarista, né? Ex-seminarista. O senhor fez onde o Rio seminário? Rio de Janeiro. Ok. Eu fui em 87 e voltei no ano 88. Em março de 88, chegamos em Manaus, 23 de março.
Avivamento total. Oxe, Imagino. é uma cidade fresquinha aí. Eita Deus. Batismo em nome de Jesus. E chegando em Manaus, em junho, 5 de junho, foi oferecido esse espaço, um terreno que era mais ou menos como uma fatia de pizza, largo na frente e estreito atrás. Logo mais o missionário pastor Beni, ele comprou esse terreno, que juntou com o que nós tínhamos, aí deu aonde nós estamos hoje. Isso em 88. 88 e esse ano completa 30 e... Não, a igreja completa 34 anos 34. esse ano. Porém, eu estou lá, vou completar 33 anos. Sempre lá, nunca, desde que, quando eu fui para lá, eu era um ex-seminarista e fui colocado para experimento e deu certo. E deu certo e hoje nós estamos galgando para 33 anos. Pastor, no início, o senhor já vem de uma família cristã? Como foi essa jornada cristã? O meu pai, ele falecido hoje, faleceu com 72 anos de idade, mas a nossa trajetória na vida cristã, minha família ela é muito grande e tem muitos membros de nossa família, do que de respeito primos, tias, são evangélicos. No contexto geral? Geral, sim. Ok. E meu pai, no ano 72, eu fui acometido de tuberculose. A tuberculose estava mais ou menos como essa pandemia de hoje. Matando as pessoas. E eu fui acometido de tuberculose e na laringe. E meu pai estava desesperado. E eu estava com 72 dias de febre. E cada vez debilitando. E um dia uma noite, meu pai, 6 da tarde, ele conta essa história para mim. Ele contou essa história para mim. E 6 da tarde, ele orou a Deus e disse: Deus, se tu curar meu filho, eu vou ser um crente em Jesus. Como assim, pastor? Ele não era crente? Não. Mas ele conhecia a oração? Sim, ele orou crendo que Deus podia curar. Então, ele disse que eu estava fumando, ele não era crente, né? Eu estava fumando e orei. O senhor a Deus. Fumando? Ele estava fumando. Ele? Era. Tá. O senhor não fumava? Não. Okay. Ele estava fumando quando ele fez essa oração. Ele disse: Deus, se tu existe e curar meu filho, eu vou ser um crente. Meu Deus. E esse será o último cigarro que eu vou fumar na minha vida. E foi dito e certo, ano 71. Já pensou, pastorinho? Deus, se tu curar meu filho, eu vou abandonar esse cigarro. A misericórdia de Deus, diz a Bíblia, se não fosse as misericórdias do Senhor, as pessoas não teriam tragado vivos. Então, e quando ao amanhecer, umas 10 da manhã, um evangelista de uma determinada igreja passou lá no interior, interior do Amazonas, e era ano 71, era muito escasso a comunicação. Então passou esse barco e parou lá nessa nossa comunidade e perguntou do meu pai se ele não queria um culto lá. Então, não era da igreja, no caso, não era unicista? Não. Ok. Era uma outra igreja evangélica. E quando foi 3 da tarde, 4 da tarde, começou a chegar irmãos e botaram para funcionar o motor de luz. De maneira que quando o pastor disse que alguém queria entregar a vida para Jesus, meu pai foi lá e entregou a vida para Jesus no ano 71. E o senhor? Eu estava na cambada, né? O senhor foi se entregar também, não? Não, eu tinha só 3 anos de idade. Entendi. Eu tinha 3 anos de idade. Então, desde então, dos anos 71, nasci em 68. Então, com 71, tinha 3 anos de idade, tuberculose acabando minha laringe. Meu Deus. E hoje tenho sequelas aqui, eu ouvido estourado por causa da tuberculose. E meu pai entregou-se para Jesus no ano 71, e ele morreu em 2011, fiel ao nome do Senhor. Pense num velhinho fiel. E aí, pastor, então o senhor é desde 3 anos, 4 anos, mais ou menos? 3 anos de idade,
meu pai me conduzia para a igreja. Uhum. E eu, com muita frequência, gostava das histórias do Gideão, do Davi que matou Golias, e, enfim, da criação de Deus. Então aquilo me fascinava. Eu via os pregadores, eu, como criança, né, dormia, acordava no colo da mãe, na escada que tinha dentro da igreja para subir para a plataforma, dormia, acordava e o pregador pregando. Então aquilo me fascinava e dizia assim: um dia eu vou ser como esse pastor. Então, chamado desde criança. Eu sentia isso. Uhum. Então, e foi passando os tempos, né? E crescendo. Mas, só um momento, pastor. Ele se converteu numa outra igreja. Quando foi que ele chegou à Unido do Brasil? Então, no ano de 1983, na cidade de Coari, da onde nós somos naturais, minha família toda de lá, cidade de Coari, melhor cidade, né? Sim. A melhor cidade do melhor Brasil. Melhor cidade do Brasil. Petróleo, a terra da banana. Terra da banana, do gás natural. Então, meu pai, ele, na cidade de Coari, o pastor Magalhães, nosso querido pastor Magalhães, Manuel Gomes de Magalhães, aqui em Manaus, então ele tinha sido enviado para a cidade de Coari. Meu pai estava lá e ele conheceu a mensagem e foi batizado no ano de 83. De 83, 81 para 83, ele foi batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados. E eu cheguei no ano 84, meu pai falou sobre isso, e eu prontamente, como sempre, uma família obedecendo o líder da família. Líder, sim. Então fui lá e a minha chegada para me converter, apesar de ser criado, mas toda criança, ele tem que chegar ao altar de arrependimento. Toda criança, filho de famílias evangélicas, um dia ele tem que ter o arrependimento na sua vida. Essa experiência, eu acho que você pode ter essa experiência. Sim, também. Aos 18 eu... eu acho que eu contei aqui, pastor, na realidade eu estava esperando uma pregação me comover, né? E o pastor pregava e ficava assim, não, acho que essa não me comoveu ainda, olha, porque eu até hoje eu acho bonito quando uma pessoa se sente tocada, né, que ela vem assim com arrependimento, ela chora, né, se prostra, e eu queria exatamente isso, e eu estava esperando algum pregador, né, eu não lembro qual foi em algum momento, mas eu lembro que é esse critério que eu tive que caminhar por esse caminho aí. Então, meu pai disse assim, um dos sábados, né, meu pai já era batizado, eu ainda não, porque eu estava com 16 anos de idade, e meu pai disse, num sábado, ele disse assim, vamos lá na casa do pastor, hoje? E chamou eu e outro meu irmão também, que é pastor Manuel Linhares. E meu pai está chamando, né? Aí vamos lá na casa do pastor, isso era 8 horas, 8h30, chegamos lá, batemos na casa do pastor lá. Muito cedo, né, pastor? Cedo. 8 horas da manhã? Tomar café. Aí, irmão Antônio, bem-vindo à nossa casa e tudo e tal. E entre, o que o senhor traz de novidade hoje? Eu disse, vim trazer meus filhos que eles querem aceitar Jesus e ser batizados em nome de Jesus. Não é, meus filhos? É. Então, não podia decepcionar o pai, né? Então, em seguida, recebemos estudo de batismo em nome de Jesus, Atos 2:38, né? E o pastor Magalhães sempre interessado a causa, que era jovem, a igreja era nova, tinha menos que 2 anos lá em Coari. De maneira que eu fui batizado com 16 anos de idade. E aí depois dessa convenção, tipo que forçado, né? Então, fui bem recebido, porque a igreja estava recém-chegada em Coari, então precisava de jovem, de membro e tudo. Então, fomos bem recebidos pela família Magalhães, irmã Maria, o pastor Jacques, que hoje é pastor, o Jonas, tudo eram crianças de 10, 12 anos, 11 anos, 10 anos. O senhor tem boas lembranças daquele tempo, pastor? Sim, muito. A igreja experimentou um avivamento naquele tempo, não? Sim, então, eu lembro-me que pastor Magalhães, ele, 35 anos de idade, 36 anos de idade, nós íamos para a feira e nós conduzíamos um quadro negro, né, uma lousa, e
a caixinha de som que a igreja tinha repassado para a igreja lá. E nós íamos para a feira pública, uma feira bem movimentada que ficava à margem da cidade, na orla da cidade. Então, eu via o pastor Magalhães pregando daquela maneira, muita unção, eufórico, e certa vez ele ficou em cima da caixa de som e tinha muitas pessoas lá de outras congregações, né? Aham. E ele dizia assim: se alguém me mostrar na Bíblia alguém batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então eu dou minha cabeça para ser cortada meu pescoço para ser cortado com um serrote cego. Aí eu dizia comigo, eu quero ser agora como esse meu pastor. Eu quero meu pastor. Nunca cheguei ao patamar, né? Mas estamos lutando aí. Chegou alguém ainda para pegar o serrote lá? Mostrar Não, assim? porque ele disse que se alguém mostrasse na Bíblia alguém batizado em nome de Pai e de Espírito Santo, ele dava o pescoço dele, mas ninguém chegou lá para mostrar alguém sendo batizado na Bíblia, no conteúdo bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja só crescendo, pastor? Só crescendo. Então, nós tínhamos cerca de 30 pessoas quando eu cheguei na igreja, 25 por aí. Então a igreja cresceu de uma maneira bem espetacular mesmo, avivamento mesmo em Coari. Então as outras congregações naquela época... Os primeiros, né, pastor? O senhor é da primeira geração ou já é uma segunda geração aí? Primeira geração. Primeira geração, né? Quando eu cheguei, teu pai estava com 1 ano de convertido, 2 anos e meio. Meu pai também tinha 6 meses de convertido. Glória a Deus. E recém-chegado, tinha ido de Coari para trabalhar na antiga SUCAM, que hoje é a Fundação de Vigilância Sanitária. O irmão Manuel Epifânio, nosso saudoso Manuel Epifânio. Saudoso, sim. Né, com a irmã Raimundinha. Pioneiros também. Faleceu já, irmã Raimundinha? Não, eles são pioneiros. Ah, sim, pioneiros, sim. Então, eles foram participantes, mas só que eles tinham ido de Manaus para trabalhar lá, pela fundação, né? E chegando lá, passou um bom tempo sem congregar, porque não tinha IPUB. Então, quando o pastor Manuel Magalhães chegou em Coari, eles foram recepcionar o pastor Manuel Magalhães e conduziram eles para ficar na casa deles. Glória a Deus. E o pastor Magalhães com a família ficou todo esse tempo na casa do irmão. Eu só contando isso para assim, dar uma nostalgia, uma saudade, né? De um tempo que a gente não viveu praticamente. Eu, particularmente, eu não recordo muito desse tempo. Acho que é o quê? Eu acho que já vivi um pouco uma coisa mais para frente, assim. Acho que a igreja já tinha passado pelas bases. Sim. E nós saímos de lá, os jovens que ficaram... Quando eu vim para Manaus, eu vim com o pastor Magalhães, que ele, tipo assim, dava que por encerrado o ministério naquela cidade, em Coari, e ele com família, as crianças, né, a irmã Maria, a esposa dele, então vinha num barco chamado Unicidade. 10 metros de comprimento. Uma máquina de Yamaha de 4 tinha dentro, 4.7. E aí eu perguntei a ele se eu podia acompanhá-lo para ajudar a conduzir o barco Coari-Manaus. Porque era só ele, as crianças eram 11 anos, o Jacques era 11 anos. E ele vinha manejando o barco? Sim. Aí ele disse que eu era de menor, porque eu tinha pouco tempo, 16 anos, 17 anos, por aí. Ele falou com a minha tia, com quem eu morava, e minha tia, tudo bem, quando chegando lá, você fala com os parentes, que eu tinha parente em Manaus, de maneira que eu vim com o pastor Magalhães, ele dormia, eu manejava o barco, e eu cansava ele. Quanto tempo vocês passaram viajando nisso? Nós passamos cerca de 3, 4 dias viajando, porque nós viajamos só de dia. Ah, ok. Aí à noite nós parávamos num porto, numa cidade, por exemplo, nós primeira noite dormimos na cidade, no sítio ancorado no sítio da minha prima. A segunda noite dormimos em Codajás. Aí a terceira noite dormimos em Manacapuru e depois chegamos em Manaus. Rapaz, pastor, não sabia dessa história, olha. E nós chegamos e fomos lá pelo bairro 11 de Maio, onde é hoje o centro de convenções. Então ali nós atracamos no bairro 11 de Maio e o pastor Manuel já tinha entrado em contato com o pastor Raimundo Alves, que é pastor no bairro do Coroado,
naquela época. E ele tinha uma caminhonete, uma C10, e ele foi nos encontrar lá, levando alimento, que a gente vinha muito já devagar, de alimento e dinheiro. E então assim fomos recepcionados aqui em Manaus, a família do pastor Magalhães e eu, que estava de intruso ali. Mas eu vinha com muita alegria e satisfação em poder ajudá-los. E também vim para Manaus, né? Claro, já tinha vindo várias vezes. Sim. Depois voltei para lá, para Coari outras vezes. Pastor, então aí a sua juventude já foi em Manaus, nesse Sim, caso. Sim, E o senhor se congregava onde aqui em Manaus? Aqui em Manaus, nós fomos morar, o pastor Magalhães foi morar no bairro São José, ele conseguiu um terreno lá, e nós também alugamos uma casa com meu pai já estava em Manaus, e alugamos uma casa no bairro São José 1, ali próximo naquela escola de samba Grande Família. E nós congregávamos, isso já era o ano 87, era 87. Tanto o pastor Magalhães quanto eu e minha família, meu pai, meu irmão, minha irmã, nós congregávamos com o pastor Valdemar. Que o pastor Valdemar, por sua vez, no ano 86, no final de 86, ele me convidou para ir para a escola bíblica. Ok. Aí só fomos para a escola bíblica no Rio de Janeiro em 87, porque 86 foi o convite, e 87 já estávamos de mala arrumada, pedi a conta da empresa, trabalhava na Sharp do Brasil, uma das melhores. A Sharp do Brasil era uma moto Honda hoje, era um privilégio entrar na Sharp do Brasil. E eu estava lá há 6 meses, quando o pastor me convidou para ir para a escola bíblica estudar teologia. O senhor simplesmente abandonou lá? Sim, eu pedi a conta lá, tudo legal, pensando que ia dar um dinheiro, e 6 meses de quem pediu a conta não deu foi nada. Mas muito motivado para estudar a palavra. Pastor, e aí o senhor foi para o Rio, voltou e já foi direto para uma fase experimental na obra? Sim, eu chegamos 23 de março, fomos recepcionados no culto lá na igreja, na IPUB Santo Antônio, na igreja em Santo Antônio, no bairro, aqui em Manaus. E quando foi 1º de maio, eu fui para fazer um estágio, porque um pastor tinha viajado, o pastor lá dessa congregação, o pastor Augusto, tinha viajado para Boa Vista. Então fui para um estágio de 30 dias e fiquei lá e preguei, culto toda noite, bem jovem, com 20 anos, e pregava toda noite os irmãos. Nessa minha chegada, hoje tem o pastor Edmar, o Maurício, Guilherme, toda é dessa primeira geração. Desse grupo, tem pessoas no ministério, pastor? Tem muitos? O pastor Edmar, né? O pastor Edmar está vivo, né? Está vivo. Está vivo. O Nisael é desse tempo. O pastor Nisael é dessa geração. É mesmo, é? O Alexandro, pastor Alexandro, ele é dessa geração também. Porém, ele estava lá com 11 anos, 12 anos de idade, mais ou menos essa idade. Então, quando ele congregou, então eu assinei a ficha dele para ir para o ministério. Do Nisael, do pastor Antônio Silvio, o pastor Antônio Silvio, e quem mais? Pastor, o senhor considera a sua igreja como um celeiro missionário lá, de chamado? Porque, por exemplo, assim, a gente viaja, né, e aí, de repente, a gente olha no Brasil e a gente vê muitos pastores ao redor do Brasil, assim, que, eu já fui membro do pastor Elcio. Isso me deixa um pouco vaidoso, né? Você quer ligar o ar? Acho que está esquentando. De fato, assim, para mim é muito satisfatório. Hoje, a gente viajar ao Brasil e encontrar realmente pessoas que congregaram conosco, hoje estão no ministério. E outros estão congregando, outros foram a base de uma igreja numa cidade e tal, mas tive o privilégio de batizá-los e educar no caminho que deve dar. Então a nossa IPUB, por muito tempo assim, tem sido essa igreja missionária que tanto coopera quanto envia. Amém. O senhor tem noção de quantas pessoas já foram enviadas de lá dessa igreja?
Hoje, no estado de Santa Catarina, nós temos o pastor Janderson, pastor Erinaldo, pastor Ribeiro, deixa eu ver quem mais. Tem mais. Fábio? Pastor Fábio Araújo. Araújo. E isso foram todos com famílias, cada família com 3, 4, 5 membros na família. Então, pastor Carlinho também, ele foi enviado para lá, mas eu assinei a ficha dele, ele congregava conosco, pastor Carlinho. Então nós temos uma trajetória. Aqui em Manaus, como falei, tem o pastor Nisael, pastor Lázaro, né? O pastor Alexandre, o pastor Antônio Silvio aqui na Nova Floresta. O Elivaldo é pastor? Pastor Elivaldo né? também. Ele congregava com a gente e saiu de lá, saiu da nossa igreja para pastorear. Bianô Fabrício. Fabrício também. Muita honra, muita alegria. Paulo André também, né, que hoje ele está em uma outra congregação, mas nós enviamos ele para o ministério. Pastor, há alguma mudança? A instituição, vamos falar de igreja como instituição, ela sofreu alguma mudança desde o seu tempo? O senhor é um dos primeiros membros, até no dia de hoje? Mas teve sim uma mudança, para melhor. Para melhor. Para melhor. Tipo, por exemplo, era só o pastor Beni que era envolvido com missões. Tipo, como ele era missionário, queria fazer a obra para a qual ele foi enviado, então só ele enviava missões. Por exemplo, enviou pastor Magalhães, enviou vários pastores, pastor Manuel Holanda, ele alcançou as cidades enviando pastores para lá, na região amazônica, né? Na região amazônica. E através dele foi alcançado Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Macapá, Tocantins. Tudo isso foi alcançado no ministério do pastor, ele enviando. Porém, quando ele subiu de patamar de presidente distrital no Amazonas e foi para um patamar mais alto, que é ser presidente nacional, então o pastor Luiz Almeida entrou como presidente distrital aqui em Manaus, no Amazonas, todo o Amazonas. E então ele veio com uma proposta de enviar missionário. Então uma família se dispuseram para ir ser o primeiro missionário enviado já por gestão amazonense, né? Qual é a família? Pastor José Ribamar Gomes dos Santos. Ok. Ele está hoje na cidade de Aracaju, em Sergipe. E ele, a irmã Rosa Cleide, as crianças, os filhos, tudo era pequeno, crianças mesmo. Então, desde lá, nós fizemos um projeto para 1 ano. Então, nós vamos passar 1 ano cooperando, ajudando o missionário que está em Aracaju, a família missionária que está em Aracaju. Então, teve pastores que pagou o ano todinho logo e tinha uma certa condição. E nós, ainda hoje, temos certificado, que colocava na parede lá da igreja, que nós cooperávamos por 50 cruzeiros, alguma coisa assim, cruzados novos cruzados. Então, nós cooperávamos por 50 por mês. Então, quando completou 1 ano, o pastor Luiz disse assim, vamos fazer uma reunião referente a missões em Sergipe, lá em Aracaju. Graças a Deus, está até chegando o ano, vai terminar essa cruz. Era uma cruz, né? De passar 1 ano cooperando. Ele então reuniu, estava muito alegre, passou o resultado, quantas almas que tinha lá e tudo, terreno. Então, ele disse, então nós, compromisso de 1 ano, está finalizando em breve, daqui mais 1 mês, mas eu quero dizer para vocês que missões não vai parar mais. Eita Deus! Missões não vai parar mais. Então, ele já veio com o nome da segunda família, apresentando para um outro estado brasileiro. Pastor, e aí a gente vê que hoje assim, contribuir com missões não é... Tipo assim, ninguém se sente saturado. Não. Porque é um departamento que... que está ali instalado e que não pode ser rompido, não pode ser eliminado, né? Não. Então, ele apresentou a família do nosso saudoso pastor Almir Pinto. Esposa da irmã Ione.
né? E eles foram enviados para a cidade de Alta Floresta, o ministério, a Manauara, enviando agora para levantando o nome desse plano, antes chamava-se Novas Fronteiras. Novas Fronteiras. Nós tínhamos um marcador de Bíblia, Novas Fronteiras. Então, O senhor, pastor, eu sei que eu já fui lá na sua casa, o senhor tem muitas relíquias. O senhor tem alguma coisa desse tempo ainda? sim, tenho. Eu tenho o jornal Gazeta Unicista, tenho os folders informativos do pastor Beni, de tudo que acontecia no Amazonas, foto de novos obreiros, como foi a convenção. Pastor, eu lembro que chegava em casa tipo um jornal assim, Sim, aqueles em preto e branco. Amarelo às vezes, Aham. rosa. Isso. O senhor tem guardado? Tem. Meu Deus do céu. Então, ainda falando de missões, o pastor Almir foi enviado para a Alta Floresta. E lá ele foi ameaçado. Se você não sair daqui com essa mensagem do batismo em nome de Jesus que você está pregando, nós vamos lhe matar. Mandaram mensagem escrita para ele. Jogaram o papel embrulhado numa pedra e atiraram na janela de vidro. Misericórdia. Então ele comunicou a base aqui em Manaus e foi para a cidade de Várzea Grande, no bairro São Mateus, lá no subúrbio. Ele comprou um terreno que hoje é uma potência no estado do Mato Grosso, a nossa igreja. Glória a Deus. Rapaz, o senhor é cheio de história. Primeiro membro praticamente da Unida do Brasil, né? Aqui no estado do Amazonas. A nossa igreja em Manaus, na gestão do pastor Luiz, contabilizou por ano qual era a primeira igreja. Então, ele foi mapeando por ano quem foi a primeira igreja, primeira, segunda, terceira, no ano tal, e no ano tal foi a segunda, terceira, quarta, quinta. A nossa igreja aqui é a 12ª igreja no ano de 87. Para 200 igrejas hoje, né, pastor? Então, nós somos... E nós éramos uma das últimas que tinha sido aberta. Pastor, o senhor falou do pastor Ben ainda agora há pouco. Qual é assim, o seu laço de amizade com o pastor? Porque o senhor fez ainda umas caminhadas com ele, não? Sim. O pastor Beni, ele sempre foi, eu acho que foi um dos que menos conduziu problemas para ele. Sempre chegava lá, quando eu chegava lá, ele perguntava se eu estava acontecendo alguma coisa. Eu disse, não, tá bem, só vim lhe ver. E sempre sorrindo. E eu dizia para a irmã Tereza, eu vim só merendar aqui com você. Você gosta de merendar, né? E gosta, seu café é bom e tudo. Aí eu mandava preparar alguma coisinha para nós lá e tudo. Então, pastor Beni, tivemos uma trajetória, tanto é que ele comprou um terreno, como eu falei no princípio, nós tínhamos um terreno como uma fatia de pizza. Então, ele disse para mim, quando esse dono daqui quiser vender, você me avisa. E isso aconteceu, eu avisei ele, e ele comprou o terreno para nós. Então, lá na igreja sua, a igreja local, Tancredo Neves, parte daquele terreno, pastor Beni comprou. Foi. E a outra parte, a igreja conseguiu, naquele tempo era invasão, eu podia, hoje não pode. Hoje não pode, E, então, ele comprou, e depois ele prestava serviço para a FUNAI, e ele disse o que era importante, o templo ou a garantir o terreno. Eu disse, não sei, isso é o que sabe, ele disse, garantir o terreno. Então ele prestou um serviço para o governo referente à FUNAI, né? Que é a Fundação do Índio, e Fundação Nacional do Índio, e o governo pagou ele alguma coisa assim, e esse dinheiro ele falou com o nosso colega pastor Manuel Holanda na época e fazer o orçamento. Então ele mandou fundação com pedras, murou tudinho o terreno da igreja e fez levantou o muro até uma altura de 1,5 m com a oferta dele. E a partir daí foi, graças a Deus, eu louvo a Deus por esse investimento que ele fez. Foi o investimento que ele fez ali, foi o terreno. Meu Deus, foi uma bênção grande. Então, aí, a outra parte, a construção, até chegar como estamos hoje, foi tudo da igreja local.
Pastor, assim, eu sei que o pastor Beni, assim, tem um testemunho de vida, né? O senhor guarda alguma história, assim, que vocês passaram juntos, assim, falando de ministério? Ah, eu viajei com ele várias vezes, até pescaria, ele gostava de levar, conduzir a gente para pescar, conversar, e assim passava uma noite até sono agarrar a gente, conversando e falando sobre o crescimento da igreja. Mais uma vez, ele me convidou e fui com ele, ele e eu fomos até a cidade de Santarém para pregar numa conferência. Então, Isso de barco? avião, Avião. Então, a missão, a igreja tem 2 aviões com o prefixo PTLI e outro PTICQ. Uhum. O PTLI era o maior e o PTICQ era o menor, com 2 hélices, com a hélice de 2 pontas. O outro era com 3 pontas. Então, nós viajamos Manaus até a cidade de um município extremo. Santarém? Não. E lá almoçamos nesse município. Nesse município. Iamundá. Yamundá. Uhum. Almoçamos lá e fizemos um reconhecimento lá e tudo. Depois viajamos e fomos passar um culto na cidade de Alenquer, já dentro do estado do Pará. Sim. Alenquer. E ele pregou lá numa pastora que ainda é pastoreando lá. E no dia seguinte chegamos em Santarém. E chegando e nos arrumamos, nos preparamos para ir para o culto. E pregamos. E no outro dia era a inauguração de um templo. E pregamos, que eu digo, ele pregou, né? Uhum. Eu estava lá só de apoio. De maneira que na manhã seguinte, após a mensagem, a inauguração, viajamos para Manaus e foram 6 horas no avião de Santarém até aqui. Até Manaus. Até Manaus, Paramos em Parintins, onde nós temos um polo forte da igreja lá. Abastecemos o avião com alguma coisa e chegamos a Manaus. Pastor, isso já foi presidente distrital, no caso, distrito Manaus Leste. Em 2002 para 2003, a igreja me escolheu para trabalhar nessa área. O pastor Maís tinha terminado com o ofício dele, o pastor José Maís tinha terminado o período de ofício dele, então eu era o vice dele e assumi, e logo em seguida, em janeiro, foi feita uma eleição, então o pessoal me escolheram para trabalhar. Naquela época só tinha um distrito em Manaus. Uhum. Todo Manaus era só um distrito. Tinha vários distritos nos interiores, nas cidades, rios, mas Manaus só era um distrito. Depois que foi necessário, para melhor administrar, foi subdividido administrativamente, distrito Zona Franca Leste, da qual nós fazemos parte, e Oeste também. Zona Franca Leste. E eu passei dentro disso aí 10 anos trabalhando como presidente dessa igreja aqui na Zona Franca Leste. Zona Franca Leste. Por que Zona Franca, pastor? É homenagem ao polo industrial de Manaus. É mesmo, Eu não sabia. Eu ficava pensando assim, Zona Franca, porque de repente poderia até reduzir aí, Distrito Manaus Leste, Distrito Manaus Oeste e pronto. Exato. Ficar Zona Franca. Porque naquele tempo, hoje é polo industrial. Mas como naquele ano, 2000... Tava bem no auge, né? Tava bem no auge, né? Essa Zona Franca. Tava no auge, então Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, sim. Então, aí foi dado esse nome, esse título à igreja, ao nosso distrito, em homenagem ao polo industrial de Manaus. Pastor, talvez, eu não sei se você vai poder responder, mas, assim, por acaso o senhor sabe se no estado do Amazonas toda tem igreja, em todo o estado? Sim, o estado do Amazonas ele é composto de 62 municípios. Uhum. Então, o pastor Ribamar me disse ano passado, ele disse, nós alcançamos a última sede municipal dos 62 municípios no Amazonas. E qual foi o último?
Ele fica no Rio Branco, não. Rio Purus. Rio Purus. Rio Purus, eu não lembro. Tapauá, Tapauá. sim. Na realidade, só faltava a igreja lá, né? É. E um líder, porque já tinha membros, né? Já tinha membro, faltava oficializar. Oficializar. Uhum. Glória a Deus. E assim, olha, falando de Manaus, de Amazonas, um dos distritos assim que tem sido uma explosão no que diz respeito ao evangelismo é o distrito do Rio Solimões, que compete Coari até ao extremo. Tabatinga, né? Tabatinga. Isso. Extremo oeste do Amazonas. Na verdade, deu uma crescida ali para aquela região, né, pastor? Porque não tinha, era um pouco isolado, assim. Sim. Mas de uns anos para cá, não sei, talvez de uns 10 anos para trás aí começou a crescer um movimento ali até realmente E hoje no Amazonas a fronteira. nós temos, em virtude da questão geográfica do Amazonas, rios, não tem uma, duas estradas que dá condição, são pouquíssimas, mas em virtude de ser a bacia amazônica, então hoje o Amazonas tem 9 distritos da IPUB. 9 distritos? Eu não sabia dessa informação. Caracterizado pelos seus rios, por exemplo, Rio Solimões, Rio Madeira, Rio Negro, Rio Purus, Baixo Amazonas, e aí sim, são 9... Médio, tem médio, alto Amazonas? Não. Sim, tem. E tem Amazonas Leste, Oeste, então são todos distritos que estão funcionando dentro administrativamente da República. Então, aproximadamente quantos membros aí que o senhor acha que tem? Olha, tem uma especulação, eu não tenho esse... Uns dados, assim... Mas passa de 20 mil membros somente em Manaus. Já pensou? Isso sem contar as questões as cidades, de né? números no Amazonas, né? No Amazonas. Porque aí cada um desses distritos que nós estamos falando tem seu presidente distrital. Tem cidade, por exemplo, Coari, hoje deve ter umas 15 igrejas só no município. Eu ouvi falar em 17. Porque eu lembro que na época, eu já morei lá, e na época eram 9 igrejas, e o município era pequeno, você imagina. Aí já saiu um tempo de lá, 17, por aí. Voltando um pouco, quando nós saímos de lá, tinha só uma igreja. Eu não conheci o pastor Pompílio na igreja, não era da igreja, pastor Roberto não era da igreja. Então, o único daquela época que hoje, da minha mocidade naquela época, que é pastor, é José Benedito e Luciano. É mesmo, pastor? E a Raquel, né? A Raquel era da minha mocidade, a Raquel que faleceu, irmã do pastor Pompílio. É mesmo, pastor? Eu achava que ela já era uma remanescente aqui, Não. uma nova convertida. Congregamos juntos. Ela é a primeiro membro da família do pastor Pompílio que foi batizado. Rapaz, não sabia, olha. Pastor, e vindo para Manaus, aí o senhor está hoje lotado ali na igreja Tancredo Neves, e acredito também que o senhor tem vivido ali um ministério de muita experiência, né? Muita experiência, muitos membros entraram, saíram, e a sua igreja, como nós falamos aqui, é uma igreja missionária. Ali também tem o FEMURT, que é um dos festivais mais tradicional, digamos, da Unida do Brasil. Vamos para 21 anos, né? 21 anos, 21 anos de história do FEMURT. E graças eu dou a Deus realmente pelo FEMURT, que tem passaram vários líderes, J.Mil, passei por lá, Ricardo, Leidiana, Guilherme, Alexandro. Na verdade, o Alexandro, hoje é pastor, Alexandro Chaves Maciel, ele foi o idealizador do FEMURT. O senhor lembra quem foi o primeiro ganhador do FEMURT e o que essa pessoa ganhou? Rapaz, nós fizemos o nosso primeiro FEMURT dentro da igreja. Porque dentro da igreja. Um festival da mocidade. Foi assim. O Alexandro, hoje é pastor, ele disse assim: pastor, nós estamos querendo fazer o aniversário da mocidade. Nós queremos fazer um culto só de louvor. Todo culto tinha que ter pregação, tinha que ter testemunho. Mas nesse culto nós queremos só louvor. E a gente vai dar um prêmiozinho para quem cantar melhor. Aí o pessoal gostaram da novidade, os pastores. E
E nós compramos corta-unha para dar de presente. Então, tinha vários colegas lá, os pastores da minha geração, né, da minha mocidade. Então, gostaram da ideia, foram lá, cantaram e tudo. Então, naquele tempo, a igreja do pastor Augusto, do Mutirão, aqui hoje está com o pastor Matson, né? Então, tirou em primeiro lugar e ganhou uma caixa d'água. Uma caixa d'água? Era o prêmio. Era o... E quem foi o ganhador? Então, foi o coral de lá, chamado, da igreja, né? Chamado Torre Forte. De senhoras. Era misto. Misto, né? Era o coral de senhores e senhoras. É Torre Forte o nome desse coral. Então, Torre Forte, número 1 e tal. Rapaz, o filho dele, o Júnior Moreira, ele veio aqui com a gente. Uhum. E aí ele conta do primeiro FEMURT, ele lembra, pastor. Uhum. E ele contou que nesse dia ele tinha comprado um macacão para ele ir pro FEMURT. E choveu, pastor. Poxa vida. Choveu nesse dia. Molhou. Não, ele caiu. E escorregou e... Foi pior do que molhado. E o pior, que ele ia pra bateria, olha, pra tocar para essas irmãs. Uhum. Só que essas irmãs, esse grupo, eles tinham jejuado e orado, olha. Uhum. E ele falou que assim, foi um movimento que o primeiro atingiu, assim, movimentou muito as igrejas locais, assim. Tava todo mundo ansioso pelo festival. Uhum. E fiquei imaginando, né, rapaz... Então, o FEMURT hoje é uma história, né? E é parte da nossa igreja local. Ano passado não tivemos em virtude de pandemia, esse negócio tudo, mas esse ano vamos... inclusive, eu recebi até uma notícia boa, que um patrocinador forte aí. Como ele é patrocinador, eu vou divulgar o nome dele. Salmo 91. Já tá com nós esse ano. Esse ano. Mas esse ano vai ter FEMURT. Vai ter FEMURT. Daqui a pouco a gente vai estar nas redes sociais aí. Agora, outra coisa também que a nossa igreja preza, além de missões e FEMURT, que é a igreja local, missões a nível... Nós cooperamos, como falei para ti, desde o pastor José Ribamar Gomes dos Santos, aí depois veio o pastor Almir Pinto, e depois veio o pastor César em 2001, César Moraes, que hoje está em Moçambique, e estamos até hoje. Então, nunca paramos de... Alguém disse que, eu estou cooperando desde o princípio com o pastor de Moçambique, pastor César. Eu estou desde o pastor José Ribamar Gomes dos Santos, antes. Antes, né? E pastor, não pode falar. Sim. Então, a outra coisa que nos motiva muito e nos torna uma igreja forte em todos os aspectos é o Instituto Bíblico Apostólico. Então, hoje nós temos 28 alunos formados dentro da nossa igreja local. Eles estão estabelecidos na liderança da igreja. Então, isso, eles sabem o que estão fazendo, estudaram a palavra, a teologia, método de trabalho e administrativo, e eu posso sair tranquilo, viajar, e eles assumem e levam a coisa para frente. Mas antes também não era assim, né, pastor? Tinha uma carência muito grande de liderança, de pessoas mais instruídas. Eu louvo a Deus pelo IBA, o Instituto Bíblico Apostólico. Eu louvo a Deus pelo IBA em nossas vidas, porque isso deu estrutura e está dando estrutura. Hoje nós temos 188 alunos estudando aqui em Manaus. Já vamos chegar lá, vou falar sobre o Instituto. Ainda falando da igreja, o senhor tem boas equipes ali, não? Sim. Por exemplo, a equipe de música sempre está... É uma equipe local que sempre está em evidência aí nos eventos oficiais da igreja. Né? Assim como também a igreja ela tem cumprido com os acordos ministeriais e missionários, quero falar mais da questão de missão. Também tem departamentos que todos estão funcionando. Como é que o senhor vê assim, lhe dá um certo orgulho dessa estrutura? Eu estava falando para os irmãos que estão em Santa Catarina, que são pastores. Eu disse, quando eu ando por aí pregando e falo sobre administração, sobre a estrutura da nossa igreja, eu com muito orgulho, né, eu sinto nomes desses irmãos que estão no campo missionário e dos que estão conosco. Eu digo, hoje eu saio, minha esposa prega, meu filho prega, o outro meu filho prega, né? Músicos, como você falou,
nós temos músico de reserva, graças a Deus, qualidade, e o grupo de cantores e vozes, né, hoje estão estudando vozes para melhor se qualificar numa apresentação, não externa, mas no culto de domingo. Uhum. Assim como os músicos estão sempre Se reciclando. Estudando. Mocidade, nós estamos uma excelência, né? Cantores, músicos, pregadores. Nós chegamos a ter até 5 pregadores, às vezes, em um culto de domingo, pregando em outras igrejas locais. E eu, com muita satisfação, eu cedo esses pregadores, jovens, senhores e senhoras, para pregar nas igrejas onde são convidados. Na verdade, tem muitos pregadores ali, né? A gente... Celeira, né? Pregar na sua igreja é bem complicado, porque é tipo pegar pro... né? Níveis, assim, diferentes. Eu digo na situação de... Eu vejo, assim, tem muita gente esforçada na palavra e que todo dia está tentando se... ficar mais atualizado, buscar mais conhecimento na teologia. Sim. E isso é interessante também. Uma outra situação também que eu vejo é que tem bastante pessoas já hoje com formação, nível superior. Então, para todos os efeitos, a igreja está bem estruturada. Está bem... Como eu sempre falo, hoje nós temos jornalista, né? Nós temos jornalista formado. Uhum. Nós temos 3 irmãos formados em direitos, Uhum. exercendo função, e advogado, pedagogos. Então, e vários outros, formação a nível superior. Eu mesmo tive que correr atrás para não ficar, né? E teólogos, né? Teólogos. Eu formei em teologia no ano 2014. Tem outros irmãos lá que foram formados, Raimundo Paz, a ECMA, formado em teologia. Uma teologia. É. Pastor, e quais os seus planos assim, para o futuro ministerial? se é que o senhor tem. Assim, projetos, meu plano no momento a nível pessoal, tipo assim, Uhum. Não local, eu estou muito focado no Instituto Bíblico Apostólico. Né? Na qual o senhor é o diretor hoje. Sim. Diretor aqui do Instituto Manaus. Manaus, é. Uhum. Então, hoje nós estamos trabalhando como diretor do Instituto Bíblico Apostólico em Manaus, que naturalmente engloba toda a cidade, os 2 distritos, leste e oeste, para esse biênio 2021 e 2022. E na expectativa da formatura para novembro, espero que Deus permita. Então, estamos muito focados. E na igreja local, o nosso foco sempre é para enviar alunos para a igreja, para membros para estudarem no Instituto. No Instituto. E hoje nós temos uma safra boa estudando. Quantos, pastor, mais ou menos? Nós temos 2 para formar, né? Uhum. É um número pouco, porque um desistiu por saúde, questão de saúde, né? Ah, tá, ok. E teve que tratar, mas ele queria continuar, era Késia, né? E hoje nós temos 7 no primeiro ano. E 2 no segundo ano. É um desafio estar à frente de uma escola, assim, de responsabilidade? É um desafio, porque hoje nós estamos lidando com diversas classes de pessoas e níveis de conhecimento. Tínhamos que se adaptar ao esse convívio social, né? Sim, claro. Para isso que tínhamos que estudar, buscar conhecimento, a formação teológica. E hoje nós temos até capelania, e nós temos uma matéria, uma disciplina, relacionamento, como se relacionar. Então, isso é muito importante. Sim, porque reflete no ministério, né, pastor? Que, afinal de contas, esse base, curso, né? O curso de teologia da nossa igreja, por exemplo, técnico, né? Vai servir ali para a igreja. Então, se você é mal instruído, se você não tem um posicionamento como deve ser, como será teu ministério lá na frente? É a base, né? É a base, né? Então, é muito necessário. E, na realidade, o senhor que também já está há muito tempo no Instituto, nesse novo instituto, digamos assim, nessa nova modalidade,
Acrescentou alguma coisa? Tem alguma matéria, como você já falou, de relacionamento interpessoal, mas existe algumas outras matérias que foram adaptadas ou que tiraram? Houve alguma mudança na grade? Na verdade, foi só a nomenclatura, né? Nomenclatura. Tipo, nós tínhamos uma disciplina chamada Apocalipse. Uhum. É uma disciplina relacionada ao livro da Bíblia, que é o último livro da Bíblia, né? Sim. O Apocalipse. Então, com essa adaptação, é uma delas, né? Sim. Foi várias. Por exemplo, outra matéria era a vida de Cristo, então estudava Apocalipse e Daniel. Uhum. Então, vamos pegar o livro de Daniel. Hoje não. Quer dizer, vamos pegar o livro de escatologia. Escatologia, sim. Né? A outra era a vida de Cristo. A outra, então, assim tínhamos que nos adaptar. Evangelismo. Então, não falamos mais propriamente evangelismo. Então, já tem uma nova roupagem, né? Porém, o ensino, o conteúdo, ele continua o mesmo. O mesmo. Né? E vários professores, e hoje nós estamos muito gratos pelos professores que nós temos, o quadro de professores. E a safra de professores também está bem, tá bem equipado, né? E eu conheço alguns, e em suma tem níveis superiores aí, é um pessoal mais instruído, só que já alguns têm experiência. E olha, eu vou te contar uma coisa, tem pastores, colegas, ex-aluno do IBA, que estão ligando e ligam para mim, pastor, não tem uma vaguinha para ir não, então... e uma coisa importante nisso aí, eles não estão querendo emprego. Uhum. Eles não estão pedindo, pastor, vê um tempo para mim, vê uma vaga para mim. Eles não estão em busca de emprego, porque o nosso trabalho ele é voluntário. Eu sei. Então, cada pastor, ele recebe R$30, cada professor, aliás, que vai lecionar, por exemplo, amanhã, quarta-feira, quando vai passar o vídeo, então, segunda, quarta e sexta é o dia de aula, Uhum. das 19 até as 22 horas. Então, o professor, ele vai e recebe um vale gasolina de R$30 para ele ir e voltar. Esse é o pagamento. E o cafezinho, né? Então, quer dizer, é muito gratificante isso. Pastor, não existe um pós-IBA, não? O cara sai do IBA, digamos, faz 2 anos e aí, de repente, ele quer fazer uma prática ou um curso assim? O que nós temos hoje, o que nós estamos trabalhando hoje, que você falou sobre alguma novidade, alguma modalidade, é assim, se tu estudou que ano que tua formatura? Foi 2006. 2006. Isso. Naquele tempo, por exemplo, não tinha a escatologia. Não. Então, de repente, poxa, eu queria ter um conhecimento mais profundo sobre escatologia, associar Daniel, o livro de Daniel, ao livro de Apocalipse. Então, você fala com a diretoria, comigo, né, claro. Fale comigo. Fale comigo. Daí, então nós abrimos todos os irmãos que têm intenção de cursar uma matéria que você não conhece, que não estudou, então pode entrar. Olha que bom. Então está aberto. Já está funcionando essa situação. Já entrou uma aluna agora, segunda-feira, que estava esperando para começar, para estudar 2 disciplinas que ela não tinha no currículo dela. O IBA para mim é uma coisa, para minha família, na verdade. Minha esposa estudou lá, ela, por sinal, com toda a humildade, né, em 97, ela tirou em primeiro lugar em notas, né? E depois veio o meu filho mais velho, formado em 2010, o Magdiel, e depois meu filho mais novo, o Eliabe, formado em 2018. 2018. Então, nós temos uma família assim focada para a escola bíblica. E todos eles são pregadores. Todos pregadores da palavra. Pregadores. E hoje a escola bíblica tem uma extensão que nós chamamos de núcleos, fora do Polo Manaus. Então, nós tínhamos 4. Porém, esse ano, em virtude de decreto municipal, então não foi possível nós realizarmos 5 núcleos, porém estamos trabalhando com 2. O núcleo de Rio Preto, da Eva, o núcleo de Presidente Figueiredo, o núcleo do Careiro da Várzea, que é da competência do pastor Mário Dantas, ali. Então, porque cada município tinha decretos diferentes, então não deu para a gente iniciar tudo mesmo, mas conseguimos funcionar 2 grupos
dois polos, dois núcleos, que é o da comunidade indígena, inclusive, comunidade indígena chamada Apipica, dentro do município de Altazes, e outro na estrada dentro do município de Altazes, no quilômetro 53. Pastor, hoje o senhor tem noção de quantos alunos estão aí matriculados? 188 alunos. É só no Instituto Manaus ou todos? A Manaus e esses dois núcleos. Uhum. Esses dois núcleos. 188. Anualmente, quantos formados? Nós temos uma média de formado, 90, 105 alunos são formados por ano. E esses alunos ficam à disposição? Qual é o processo depois? Sim? Hoje nós temos uma expectativa para com os alunos, porque antes nós tínhamos um pensamento de que todo aluno tinha que ir para a área pastoral. Uhum. E que ele não fosse para a área pastoral, então ele era discriminado, você estudou em vão, você é um esquenta-banco, alguma coisa dessa natureza. Porém, hoje, como nós estávamos falando agora, nós precisamos desses alunos para manter uma estrutura forte da igreja local. Ok. E aqueles que querem se dispor, tem uma chamada para o ministério, também nós não prendemos. Então, o aluno é formado tanto para ajudar para local quanto para ir para uma missão do ministério pessoal dele. Há uma outra situação também, não sei se você vai poder me responder, existe o ACAIBA. Uhum. O que é isso, pastor? O ACAIBA é um departamento do distrito. Uhum. Do distrito que eu digo da jurisdição distrital da igreja. O ACAIBA, ele é nacional ou não? Não é nacional. Não. Então, o ACAIBA é uma associação de ex-alunos do Instituto Bíblico Apostólico. Uma associação. Então, para que essa associação? Então, o líder desse departamento, ele pega os números de telefone, nome também de cada ex-aluno que porventura querem ali participar. Então, alguém liga para ele, no caso hoje nós temos o pastor Newton aqui em Manaus, Zona Franca Leste. Pastor Newton, você tem um aluno disponível para pregar aqui em culto de na missões. Minha igreja, em missões? Uhum. Então ele coloca no grupo, alguém disponível para o culto de missões na igreja do pastor Jamildo? Então serve para isso, de contato, e ele entra em contato com os alunos e ele delega para ir. Delega ou organiza isso para que os alunos vá pregar e cheguem aonde são convidados. Pastor, na realidade tem muitos assuntos para a gente conversar, porém o vídeo vai ficar muito extenso e eu quero lhe convidar a pessoa para um segundo bate-papo aqui. Pode ser. E eu acho que vai ser ao vivo pro próximo, porque aí vai ter interação com o público. Para mim é uma alegria, será sempre prazeroso. Até porque a Unida Global é da IPUB, não? Pois é, né? IPUB TN, né? Da IPUB TN. Pois é, né, pastor? Olha, nós não falamos de família, como o senhor conheceu sua esposa e... tudo isso aí é muito bom. Vou deixar para o próximo capítulo. Próximo capítulo, né? Inclusive vai estar ali, olha. Ela está aqui, sabe? Acompanhando, sempre está acompanhando e graças a Deus pelo companheirismo dela, né, nós estamos aqui vivos. Vivos, né? Tem também o milagre do seu filho mais novo também. E tem muitas coisas para compartilhar ainda. Eu sou o milagre. O senhor é um milagre, né? Sou o milagre. Pastor, eu quero lhe agradecer por aceitar esse convite, né? Primeira parte aqui da nossa entrevista no Unida Global. Mas eu admiro muito o senhor. Obrigado. Admiro muito sua família, pelo seu comprometimento da obra, e pela persistência também. Porque acho que domingo eu falei que a caminhada do cristão ele é muito árdua. Sim, Se você achar que é fácil, não é fácil. Nada é fácil. E o senhor tem aí renunciado, tem cumprido o seu chamado. Né? Uma vez eu lhe fiz uma pergunta que foi exatamente se eu tivesse um chamado para ir para um outro local. O senhor foi assim, falou na hora, respondeu na hora, com toda a certeza, não, não tenho por que me apegar às coisas da igreja. Eu ia deixar a igreja tudo e partir para cumprir o restante do chamado, digamos assim.
Verdade. Mas eu fico feliz, pastor, pelo seu ministério. Eu estou ali com o senhor e eu vejo o quanto é válido, né? E as suas histórias também, elas são muito, muito motivadoras, né? O pessoal do seu tempo tem muitas histórias para trazer para a gente como um incentivo para esse novo, essa nova garotada aí que estão crescendo. A gente vê aí novos pregadores, né? Um novo pessoal na música e digamos, os velhos, né? Não velho propriamente dito, mas as gerações primeiras, elas vão passando. É verdade. E cada qual vai fazendo sua parte. E hoje vamos rumando para 33 anos do ministério, né? Só de ministério, sem Só de falar ministério. de batizada, né? Uhum. Ministério desde quando fui ungido a obreiro, a 88. 88. Nós nem falamos disso, né? Nós não falamos também das suas viagens missionárias, dos batismos. E é muita coisa, gente. É muita coisa. Mas, queridos, eu quero agradecer a presença de vocês, por vocês estarem aqui esta noite. E eu quero te convidar para um segundo bate-papo. Lembrando que esse bate-papo aqui ele foi gravado, porque o pastor é difícil a agenda dele é muito. Tem tantas, né, tantos compromissos que é difícil a gente encontrar um tempo livre para trazer para fazer esse bate-papo. E nesse horário, mais ou menos, já é quase meia-noite, indo para meia-noite, né, pastor? Sim. E ele está aqui só porque o pastor é nosso pastor mesmo, né? Obrigado, Jotamil, pelo carinho. Eu fico muito satisfeito porque o Jotamil, ele é sabe, sempre renovando as coisas, e por isso que eu estou dizendo que ele trabalha na base, então sempre está trazendo as curiosidades, renovando as coisas, isso é muito bom, e isso é que eu estou falando. Ele não saiu para o ministério pastoral, alguma coisa, mas ele contribui na base. Ele e outros, a Priscila, a Michele, Ricardo, uma excelência de pessoa, e o Magdiel e vários outros, uma estrutura grande nossa igreja tem, sólida, que chegamos aonde chegamos. Eu passo, às vezes, o domingo sem pregar, porque eu fico só assistindo eles pregarem. Eu fico muito contente de participar e isso só me motiva mais e mais. E também contar fatos históricos da nossa igreja. E o senhor sabe muito, né, pastor? O senhor tem que escrever um livro, pastor. Pois é. Antes de partir para a eternidade. Tem que escrever esse ano, então. Tem que escrever esse ano, porque tem muita coisa aí. Eu recebi, de verdade, só esse ano é o segundo convite que eu estou recebendo de pessoas diferentes, no seu caso, agora, para escrever um livro sobre isso. A biografia, alguma coisa assim, né, para que as gerações conheçam, né? Porque eu percebo, pastor, o senhor é da geração do meu pai também, e eu vi que no ministério, esse pessoal aí, já tem muita gente que já partiram, sim. E dia após dia a gente está perdendo grandes pensadores da igreja, grandes pastores, grandes ministros, e são histórias que se a gente não extrair agora, vai levar com eles. Verdade. Deus lhe abençoe, pastor, grandemente. Obrigado, Deus abençoe. E a gente se vê na próxima, gente. Vai ser ao vivo, eu prometo. Paz. Jesus, muita paz.